Fala galera, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast Reina em Nós. Estamos aqui para conversar, mais uma mesa abençoada, por um grande projeto que Deus tem nos nossos corações. Queridos de Deus, a paz do Senhor, estamos aqui em mais uma noite, Tiago Ferreira, nessa mesa abençoada que tem edificado muitos lares, muitas famílias. Estamos aqui hoje com uma pessoa ilustre, um grande homem de Deus, uma voz profética que Deus tem levantado nessa geração, pregador, formado em Direito, é um jovem de 26 anos, quase 27, e uma voz profética, como eu disse, que Deus tem levantado, Davi Júnior. Uma salva de palmas para ele. Deus, irmão. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede estarmos reunidos aqui no bate-papo, no podcast Reino em Nós. Temos certeza que será um bate-papo muito agradável. Quero agradecer a toda essa equipe, na pessoa do Tiago, na pessoa do Eric. Deus falará ao coração dos quem nos acompanha nessa noite. Pessoal, antes de nós começarmos a nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores que estão conosco. Temos a Eternese Dream, papelaria personalizada, a Estúdio Moreno, Lu Decorações, Ofir Compressor. São esses todos os patrocinadores que faz isso acontecer, tá bom? Queremos agradecer de coração e que todos possam consultar esses patrocinadores e ver os trabalhos deles, tá bom? Para você que quer ser um patrocinador, entre em contato na nossa DM, no Instagram e vem somar junto nesse projeto. Evangelista Davi Júnior, como que o senhor está? Tudo bem? Tudo ótimo e com vocês? Bem, graças Na a Deus. paz, graças a Nos conta um Deus. pouco da sua história, quando começou, fala um pouco da sua família, da sua trajetória até aqui. Eu tenho 26 anos de idade, nasci num lar cristão. Desde que eu me conheço por gente, meus pais já estavam dirigindo congregação. Primeira igreja que eles foram pastorear, eles já sabiam que isso iria acontecer. A partir do momento que eles que casaram, foram para a lua de mel, aproveitar ali o momento deles já sabendo dessa responsabilidade. Como qualquer criança que nasce no Brasil, em um país apaixonado pelo futebol, eu também tinha esse grande sonho, esse grande desejo de se tornar um jogador de futebol. Tive o privilégio de, aonde moro e resido, na cidade de Cotia, de estudar com alguns deles, Gabriel Sara, Lucas Fernandes, e tivemos um contato muito próximo. Em algum momento da minha vida eu achei que isso também era para mim. Quando foi por meados de 13 e 14 anos de idade, o chamado de Deus começou a arder fortemente no meu coração. Eu fiz um teste no Santos e a resposta que eu tive foi que eu já havia passado, mas nada aconteceu. Aí eu vi, frustrado, que as coisas não estavam acontecendo nessa área. Eu decidi aceitar o chamado de Deus na minha vida. Falei com a minha mãe, falei: mãe, quando eu estiver dentro do quarto, pode me deixar tranquilo, porque a partir de agora eu estarei orando, jejuando, apaixonado pelos Gideões, missionários da última hora. Glória a Deus. Ouvi pastor Carvalho Júnior, ouvi pastor Marco Feliciano, ouvi pastor Elcio de Assis, e essa foi aonde a chama começou a arder no meu coração. Tive o privilégio de ser separado auxiliar de escala, muito novo, com 16 anos de idade. No ano seguinte, com 17 anos de idade, aprove o Senhor já me separar na convenção do Ministério de Madureira para evangelista. Então as coisas aconteceram no meu ministério de forma muito rápida. E a partir de então entendi o chamado de Deus na minha vida. No ano de 2006, dia 19 de junho, o bispo Samuel Ferreira chega à Assembleia de Deus do Brás, acompanhado da saudosa bispa Keila Ferreira, e foi uma revolução para o Ministério de Madureira. Bispo Samuel, ele trouxe uma visão onde os jovens tinham espaço para trabalhar. Eu, com 8 anos de idade, já estava na galeria acompanhando toda a posse do bispo Samuel Ferreira, e a partir de então começou meu ministério a arder a chama para pegar a palavra de Deus. Minha primeira mensagem ela foi com 12 anos de idade, em um culto de adolescentes dentro da minha própria casa, e a partir dali eu comecei a sentir arder a chama do Espírito Santo na minha vida. E a chave do meu ministério ela virou no meio da pandemia, um período improvável, um período onde muita gente estava parada, não podia ter culto. Aprove o Senhor usar a vida do querido pastor Leonardo Cardoso, que dirigia a Debrais Campo Limpo. Dia 31 de janeiro de 2021, eu preguei no encerramento da campanha que falava sobre as bênçãos do primeiro mês. E Deus manifestou a sua glória, manifestou a sua graça, e eu tenho uma gratidão eterna pela vida desse pastor que abençoou meu ministério. E a partir dali,
meu ministério ele começou a fluir diante do que Deus fez naquela casa. E hoje temos pregado, falado do amor de Deus com muita facilidade, entendendo que o chamado de Deus ele está acima das nossas próprias vontades. Glória a Deus, já entra dentro do tema, né? Já Caramba. entra dentro do tema desse bate-papo, que é sobre quando a vontade do reino confronta as nossas vontades, né? Teve algum momento específico desse início que você, tirando essa parte do seu sonho, que o sonho era ser jogador de futebol, Sim. mas o reino confrontou sua vontade e prevaleceu, né? Teve algum outro momento que você tinha vontade de, sei lá, fazer outra coisa dentro do ministério, tocar talvez, cantar, e o reino confrontou? Eu tinha muita vontade de aprender a tocar instrumento. Tentei tocar violino, mas não fluiu. Tentei tocar guitarra, não fluiu, porque a chamada para pregar a palavra ela fluiu com naturalidade. Foi algo leve, foi algo tranquilo, e nesse momento eu entendi o que Deus tinha para minha vida. Que bênção, irmão. Quando o irmão fala assim que você se tocou que o seu chamado era pregação, você tinha um outro sonho que era ser jogador. Eu lembro que você falou com 12 anos já começou a sua trajetória como pregador da palavra. Quando você começou a pregar junto com esses amigos que normalmente não era da igreja, eu não sei se o Gabriel Sara era ou se o Lucas também era da igreja, houve alguma repudia? Alguém te falou alguma coisa? Ou tipo, você já sentiu aquilo ali, falou assim, é isso mesmo, e todo mundo te apoiou, falou a sua roda de amigos? Porque no começo impacta muito, né? Quem tá em sua volta. Porque a gente sabe que os pais estão ali no decorrer, mas você tá indo pra escola ainda, para falar da palavra é um pouco difícil se posicionar também. E aí é quando vem esses confrontos, né? O reino tá te confrontando contra o mundo. Como que você conseguiu se posicionar nesses momentos? Eu tive o privilégio de me formar em um colégio cristão. Ah, Eu que me benção. formei dentro do Colégio Adventista de Cotia, a qual tenho uma gratidão muito grande por toda a administração, professores que sempre me apoiaram dentro do meu chamado. É, no primeiro horário do dia, nesse colégio, a gente tinha o período da meditação, onde era feito um período de uma leitura de um devocional, seguido de uma oração. Então, como não apenas eu entendi o meu chamado, mas os professores também entendiam o meu chamado, dentro da sala de aula, quem fazia a primeira parte do dia, já na escola, já era eu. Parte do devocional, da oração. Então, todos esses rapazes, inclusive, ainda temos alguns contatos, sempre me viram como essa figura com o chamado de Deus. Então, sempre fui muito aceito pelos meus amigos, por quem estava à minha volta, por conta do sempre entenderam o propósito de Deus na minha vida. Já estava exercendo a função de um sacerdote ali, já, com os Já pessoal. desde muito novo já era algo visível. E é interessante dizer que a própria família às vezes cria um atrito, né? Porque eu sempre queria estar presente com meu pai, com a minha mãe, em reuniões, culto de Uhum. ações de graças, congressos, e a família sempre pedia para ficar. Tem uma festa, fica. Tem um ambiente de, de celebração, fica. Mas eu nunca se sentia à vontade para ficar. Meu desejo, sempre desde muito novo, era estar envolvido com as coisas do reino, estar distante das coisas da terra, mas já dizendo sim ao meu chamado. Benção. Irmão, Deus já tem te levantado de uma forma rápida, né? Como você contou, durante a sua trajetória. Já conheceu alguns estados do Brasil, já foi ministrar em outros lugares fora de São Paulo. E em que momento da sua vida você parou para pensar assim, ou talvez não tenha chegado ainda? Porque quando a gente convidou, algumas pessoas já responderam elogiando, né, o homem de Deus que você é. E uma das pessoas que mandou mensagem pra mim falou assim, irmão, ele tem a mente surreal. Talvez você não perceba isso, mas teve algum momento que você parou pra refletir no quanto Deus já fez na sua vida? Hoje, já perto de fazer 27 anos de idade, se o meu ministério parasse agora, eu diria que eu já fiz tudo que Deus me mandou. Porque eu acredito que o ministério ele tem fases. E
sendo a fase boa ou ruim, fase não se pula, fase a gente se vive. E a partir do momento que a gente vive o nosso propósito, a gente vive a nossa fase, nós cremos que Deus é quem cuida. Então, falar de que ainda tem promessas de Deus ainda para eu viver, tem coisas ainda que eu gostaria de viver, só que todo esse período eu deixei Deus fazer o que ele tinha que fazer. Já tive o privilégio de pregar no estado do Paraná, tive o privilégio de já pregar no estado de Brasília, tive o privilégio de ir para Goiás por 2 vezes e entendendo o meu chamado. Deus apresenta na hora certa. E quando Deus decide esconder, não tem quem apresenta. É uma das fases que eu carrego comigo. Então, se a gente disser sim para o chamado, Deus vai nos apresentar. Que benção. E vindo assim, né, um jovem, porque você é jovem, e eu vejo que nas suas redes, eu acompanhei um pouco, eu vejo que tem muitos jovens que se inspiram na sua pessoa, na sua vida. Como que você pode dar um conselho para quem quer caminhar no evangelho, a quem está se descobrindo ainda? Porque você se descobriu muito cedo, você teve a sua confirmação muito cedo. Mas tem muita gente hoje que se vê perdida, acha que tem um chamado, mas ainda ela não se despertou para aquele chamado. E quando o reino vem confrontar, ela para, né? Ela não consegue continuar. Como que você consegue auxiliar assim um jovem trazendo assim para, mas trazendo a sua vida como espelho? A primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não procura desocupados. Deus levanta pessoas ocupadas, mas que estejam disponíveis. Jetro, ele estava diante do seu genro Moisés, e Moisés cuidava do rebanho de Jetro. Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Davi estava cuidando de ovelha. Noé era lavrador da terra, e sendo ele lavrador da terra, Deus o levantou para construir um grande projeto, porque Deus sempre vai contar com pessoas disponíveis. Quando eu estou disponível, Deus faz aquilo que ele tem que fazer. Existem pessoas que têm chamado, existem pessoas que têm um propósito, mas elas não estão disponíveis. E estar disponível é desafiador. Estar disponível é algo que muitas das vezes faz a gente sair da nossa zona de conforto, faz a gente sair da nossa zona de segurança. É mais fácil viver na zona de conforto, na dependência do homem, do que viver na esfera da submissão, na dependência de Deus. E existem pessoas que não entenderam esse segredo. A partir do momento que eu digo sim para o meu chamado, não sou eu quem faço, é Deus quem faz. Quando eu decido entender que quem me apresenta não sou eu, quem me apresenta é Deus, as coisas fluem com naturalidade. É natural no começo ter desafios, é natural no meio do caminho ter processos, mas quando nós estamos na rota de Deus, Deus vai nos encontrar aonde quer que nós estamos. Basta a gente estar disponível. É aquilo, né? É crer no invisível mesmo sabendo que o visível é impossível, né? É exatamente sobre isso. Porque José, ele era um improvável. O ambiente não era favorável. Quem imaginaria que dentro de uma prisão sairia alguém que iria interpretar o sonho de Faraó? Verdade. Não é o ambiente que define quem Deus escolhe, mas é essa pessoa que Deus levanta que define como vai ser o ambiente. A partir do momento que eu entendo que Deus me escolheu, não vou me importar com a opinião de terceiros. Eu vou dizer sim ao meu chamado e Deus vai fazer o que ele tem que fazer. E essa questão de Deus apresentar é terrível de profundo, né? Se a gente for parar para meditar assim. Porque quando Jesus ele tá indo para ser batizado ao Jordão, João apresenta ele aos homens, né? João ele grita: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". E é bom quando o homem te apresenta. É muito bom quando o homem te apresenta e testifica sobre a sua vida. Mas é bem melhor quando o próprio Deus rasga o céu para testificar quem você é. E quando o homem apresenta, o homem também pode puxar o tapete para fechar a porta. Infelizmente, o ego de homens que podem apresentar, pode abrir portas para umas pessoas, também pode fechar. Sim, Mas é quando Deus que rasga o céu e fala: "Este é meu filho amado, este eu conheço, esse eu tenho prazer nele", aí não tem como. E eu creio que quando o céu se rasgou na sua vida e falou assim: "Esse é meu filho amado em quem eu vou usar", Deus te apresentou. Hoje é uma voz profética, como eu tinha dito no início.
e que Deus vai continuar soprando aí, porque muitas pessoas se espelham e têm essa admiração pelo ministério do irmão, pelo chamado que Deus tem na sua vida. E isso é gratificante, porque se tem uma coisa que meu pai não faz, mesmo ele sendo pastor, é pedir para alguém me receber em sua igreja. Meu pai nunca pegou o telefone para ligar para um pastor fazendo uma indicação minha, porque meu pai sempre entendeu que quem apresenta não é homem, quem apresenta ainda é Deus. E existem pessoas que não vivem o propósito de Deus, a promessa de Deus, porque quer pular etapas, quer se apresentar em vez de deixar Deus apresentar. E o tempo do esconderijo não anula o tempo do propósito. Isso é O muito forte. tempo do anonimato não anula o tempo do propósito. Quem olha para Daniel na Babilônia, ambiente de confronto, a forma como Babilônia se comportava não era a forma como um israelita se comportaria. Tanto é que Daniel já logo no início vai dizer: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, porque ele sabe, eu tenho Não, princípios para ser cumprido. não se mistura, né? E quem tem princípios para ser cumprido, Deus honra. Então, Muito bom. respeitar o tempo para Deus apresentar é a chave do sucesso para qualquer ministério. Bom, a gente tem uma pergunta no Instagram aqui, que ela é um pouco pessoal, porque eu acho que cada um que for sentar nessa mesa vai ter uma interpretação diferente dessa Sim. pergunta. Mas a pergunta é: o que significa o reino para você? Hoje, falar do reino seria falar de toda a minha vida. Falar do reino hoje fala a respeito de viver algo acima das minhas vontades. Eu tive o privilégio de concluir uma faculdade em Direito na Universidade de São Judas, no Butantã, aqui em São Paulo, mas o reino está acima das minhas vontades e daquilo que eu consegui realizar. Quando eu falo do reino, eu falo do meu ambiente aonde me traz paz, me traz segurança, porque muitas pessoas elas se limitaram ao reino. Só que enquanto eu invisto no reino, o reino cuida de mim. Enquanto eu invisto no reino, o reino me sustenta. Porque nós temos plena convicção que se Deus levantou, o reino se responsabiliza em cuidar daquele que Deus escolheu. Então, o reino para mim hoje seria uma definição, o meu ambiente, aonde eu quero viver todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Eu tenho uma pergunta minha mesmo. Eu tava vendo hoje alguns vídeos, né, sobre no Instagram e apareceu um vídeo muito interessante. Aí fala assim que na Bíblia fala que não temas dos 365 vezes. Só que também a gente vê que na Bíblia também fala que nós precisamos ser santos como Deus é santo. E as pessoas olham esse não temas, se apropria disso, achando que Deus é só amor, Deus é bondade, e esquece que existe também o confronto de Deus. Porque o evangelho é isso, é o confronto das nossas vontades. Só aí eu venho a pergunta: por que é tão difícil seguir a Deus? Porque se a gente for pensar na facilidade de viver como humano, como qualquer homem, é muito fácil. Mas a partir do momento que você se posiciona e quer seguir a Cristo, as coisas se tornam mais difíceis. Renúncias, né? As renúncias. E aí esse confronto, né? A Bíblia é clara em dizer que aquele que quer vir após mim, negue-se Assim a si mesmo. mesmo. Quando Jesus está no Getsemane, Jesus vai deixar uma palavra-chave: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está deixando claro ali que negar a si mesmo não é ausência de dor. Negar a si mesmo é a presença de submissão. Hoje, para você viver na contramão do mundo, você não tem que ser submisso às vontades da terra. Hoje, para você vir na contramão do mundo, você tem que ter a disposição para servir a Deus e negar-se a si mesmo. Nós vivemos em uma era onde as pessoas não querem mais renúncias. Nós vivemos uma era onde as pessoas querem Cristo, mas não querem renúncia.
É mais fácil ser crente dentro da igreja, depois que acabou o culto, eu volto para minhas práticas normais. Querem Cristo, mas não querem a cruz. Querem Cristo, mas não querem a cruz. Mas nós precisamos entender, por mais que Jesus é amor, por mais que ele é justiça, ele também pede que a gente negue-se a si mesmo, para ser santo como ele é santo. Muito bom. Aquele jovem rico, quando pergunta para Jesus, né? O que eu devo fazer para herdar o reino? Jesus fala: pega toda a sua riqueza, vende tudo e siga-me. Ele decide continuar com a riqueza, porque o coração dele estava muito voltado à terra. E é o que nossa geração acaba vivendo, né? Complementando essa pergunta, é o que nossa geração acaba vivendo. É difícil porque as pessoas acreditam que a facilidade da terra acaba tirando o prazer que há de sonhar em morar no céu. Sim, E aí a juventude acaba se iludindo com as facilidades que tem hoje em dia. Eu lembro um tempo que era difícil pra caramba pra ir pra Disney, pra ir para comprar um carro, era difícil pra você fazer uma faculdade. Não que seja ruim, não que seja ruim. Se é sonho, vai atrás, conquiste. Mas hoje ficou tudo muito fácil e eu acredito que seja até uma estratégia do inimigo para desfocar a mente do cristão de que há um reino para que nós possamos herdar. o problema não é ter. O problema é quando ter anula o seu ser. Meu Deus, isso é muito forte. Existem pessoas que se preocupam mais com ter do que com ser. Eu posso ter Posso riquezas. guardar essa? Por favor, por favor. Eu posso ter riquezas. Não é pecado. O problema é quando a riqueza começa a me dominar. O problema é quando eu começo a colocar acima de todas as coisas aquilo que eu tenho do que aquilo que eu sou. Porque o que eu tenho é passageiro, mas o que eu sou sempre será lembrado. Aquilo que nós temos é corruptível. É incorruptível. Quando nós vamos num velório, nós não vamos comentar quantas casas aquela pessoa tinha. Quando nós vamos no velório, nós não vamos dizer quantos carros aquela pessoa tinha. Quando nós vamos no velório, nós não vamos falar quantas empresas aquele que está sendo velado tinha. Quando nós vamos no velório, nós vamos falar a respeito do que aquela pessoa fez. Então, o que nós precisamos entender é que o que nós temos é passageiro, mas o nosso legado, a nossa história, ela sempre será lembrada. Nossa, muito Glória a forte, Deus. muito bom isso. É aquele texto que Paulo fala, né? Não seja conformado, não seja conformados com as coisas do mundo, né? Aquela mudança de mente, né? Eu acho que é o que você tá falando, é deixar o seu legado. O que que você vai deixar aqui depois que você partir? É o que você faz, não o que você. Eu acredito que é o exemplo, né? O exemplo ele carrega. Então, essa geração é o que está faltando. Exemplos. Porque eu falo exemplo, exemplo bom mesmo. Quem você está seguindo. Porque de exemplo existe um monte aí na internet, diversas pessoas. O que realmente está te influenciando? É Cristo ou o homem? Então, é essas duas vertentes que a gente acha que é pouco, mas a profundidade que isso traz para a nossa geração é muito grande. Porque a gente fica vendo diversos jovens perdidos, né, em si próprio, porque não se despertou para Cristo. E quando o confronto vem, ao invés de entender que isso é um cuidado de Deus, se afasta de Deus. Porque o pai só corrige o filho que ele ama. Então, quando o cuidado é através do confronto, o jovem se assusta, ele se afasta e perde a comunhão com o pai. Só que ele não entende que o pai está trazendo para perto. O confronto de Deus te traz para perto dele. Porque você está renunciando a si mesmo, mas para se chegar mais perto dele. Então, quando a gente entender, eu falo a gente, falo no contexto geral, a juventude, a nossa geração de hoje, entender que o confronto de Deus nos aproxima dele, isso vai se tornando mais fácil. Mas a pergunta é assim, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu sou assim, esse é meu jeito, eu não consigo mudar. Não, não é assim. A gente vê que se você conheceu o evangelho e conheceu a Cristo, a primeira coisa que acontece é a transformação. Sim, o evangelho, ele é transformação. Tanto é verdade que o primeiro milagre de Jesus
Ele não vai começar com um paralítico voltando a andar, com um cego voltando a enxergar. O primeiro milagre de Jesus, ele começa com a transformação da água em vinho. Ou a gente acredita que Deus, por intermédio da sua graça e da sua misericórdia, ainda transforma, ou nós vamos viver uma geração vazia de valores e vazia de princípios. Porque hoje o que mais a gente ouve é eu vou como estou e permaneço. O problema não é você ir como você está, o problema é você ir e permanecer. Porque o evangelho ainda muda. O evangelho ainda Glória transforma. a Deus. E tem muitas ideologias hoje, igrejas também, que pregam isso, né? Sim, Venha sim, como estás e permaneça. mas o segredo é a O transformação. segredo é a transformação. O segredo é a transformação. Porque se tem uma coisa que o pai respeita é livre-arbítrio. O pai nunca foi um pai impositivo. Sim. Tanto é verdade que quando o filho pródigo vai diante do pai para pedir a esmola, pedir a sua herança antecipada, o pai não questiona qual era o propósito do filho em receber a herança antecipada. O que ele ia fazer, né? O pai não vai questionar o filho para onde ele iria se caso recebesse a herança antecipada. Porque o pai dá limite. O pai sabe, é seu. Está aqui. E se nós entendermos que nós somos dependentes de Deus e não dependentes de migalhas, as coisas na nossa vida, elas fluem com naturalidade. E o evangelho tem o poder de transformar aquele que entende isso. Meu irmão, você contou que o seu sonho da infância, como de qualquer outro jovem brasileiro, era ser jogador de futebol. E nesse momento, o Senhor confrontou o seu sonho com o sonho que ele tinha para sua vida. E liderando alguns jovens já há alguns anos, a gente encontra alguns jovens que têm medo, timidez, vergonha, mas o medo é a problemática maior de exercer o chamado por medo de não conseguir alcançar o seu sonho pessoal. A minha pergunta é: na sua vida é possível afirmar que depois que você deixou o seu sonho pessoal de lado, o sonho de Deus na sua vida virou o seu maior sonho? O sonho de Deus virou o meu maior sonho quando eu entendi que quem manda na minha vida não sou eu. Quem manda na minha vida ainda é Deus. É o que a gente tava falando aqui, né? Escolhido não escolhe. Escolhido, ele não tem escolha. O chamado não dá essa liberdade de eu escolher o que eu quero. Mas o chamado faz eu entender que não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. E o medo de não viver os sonhos pessoais por conta do propósito de Deus tem feito com que muitas pessoas atrasem aonde Deus quer colocá-las. Porque tudo na minha vida começou a andar, a fluir, quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Coisas que não aconteciam em anos começou a acontecer em dias. Meu Deus. Uau. Glória a Coisas que não fluíam começou a fluir. Tanto é verdade que eu nunca imaginei fazer um programa de rádio. Mas por 3 anos eu fiz o programa Palavra de Vida de domingo à tarde, debaixo da orientação do bispo Samuel Ferreira. Porque não era o meu sonho, era o sonho de Deus. Quando eu entendo que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso, ou daquilo que eu imagino, as coisas aceleram de forma inesperada. E é aquilo, né? Os seus planos é menores do que o dele. Então você, a partir do momento que você entende o chamado e aceita e quer seguir, você vive o extraordinário de Deus, né? É igual o irmão falou. Você não sonhava apresentar um programa de rádio, mas durante 3 anos Deus permitiu você apresentar um programa de rádio. É você virar essa chave e aí você entende o extraordinário, a amplitude que Deus tem na sua vida. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente sai da caixa. Porque a gente se sente dentro de uma caixa, mas quando a gente vive o propósito de Deus nas nossas vidas, a gente vive o extraordinário. Porque é muito fácil eu alcançar com as minhas mãos, mas quando você vê que não é você fazendo, mas é sim você seguindo a vontade do Pai, que aí você fala, cara, eu nasci para fazer isso. Porque é o despertamento, é a chama que Deus coloca no seu coração. Então, esse andar com Deus é muito amplo, porque a gente acha que, igual eu trouxe aqui, é muito difícil. É difícil mesmo. Mas você viver o difícil é que torna as coisas extraordinárias.
porque você sabe que não é seu, quem tá fazendo é o próprio Deus. E através das recompensas que ele te dá, é o momento de servidão, é o momento que você fala, eu tô sendo um bom servo. Porque é aquilo, um bom servo, ele tem as suas recompensas. A gente vê na Bíblia. Jó foi testado. Deus testemunhou por Jó. O único homem que Deus testemunha antes de Jesus é Jó. Ele fala para Satanás: está vendo meu servo? Ele se desvia do mal. Então, quando você entende que você está servindo a Deus, ele testemunha por você e você viu o extraordinário. Claro, não foi fácil para Jó. A gente viu o que aconteceu com ele, perdeu o seu gado, perdeu os seus filhos. Só que Deus mostrou para ele que ele poderia ser infinitamente mais na sua vida. E aí é quando vem o confronto. Jó foi confrontado, só que no final da história de Jó, Jó fala: antes eu só ouvia falar, agora eu te conheço. É esse confronto que Deus faz com a gente. Tem muita gente que só ouve dele, mas não conhece a ele. É porque quando chegou o momento de confronto, parou. Jó não, continuou. E nós vemos uma geração que se preocupa mais com o microfone do que com o serviço. É um assunto delicado, mas Quando, quando nós vamos olhar para Marta e Maria, Essa foi boa, gostei. elas estavam trabalhando. Elas não estavam fazendo algo que era de aparência. Nós precisamos entender que o tempo de serviço não anula o tempo do propósito. A minha história ela começa dentro do Ministério de Madureira, ficando em porta de convenção com 14 anos de idade, onde ia trabalhar no acesso, no feriado. De novembro, era trabalhando em convenção. Então, o tempo do serviço me preparou para o tempo do propósito. Sim. E aí que entra o confronto. Porque muitas pessoas querem ser vistas, mas não querem servir. Se nós entendermos que enquanto nós estamos servindo, Deus está nos apresentando, isso começa a fluir com naturalidade o serviço. Porque tem pessoas que estão nos assistindo, Tiago e Eric e Kaique, que não entenderam que o tempo dela no momento é de servir. Mas haverá o tempo que será para expor. É porque eu vejo que a nossa mente, né? Ela trabalha contra nós, mas também ela nos ajuda. Mas, igual o irmão falou, o evangelista Davi, você servindo com 14 anos, eu não sei, não posso falar, mas quem tava servindo era você. Eu fico pensando, será que tá valendo a pena? Porque vem essas perguntas. Será que o meu esforço tá valendo a pena? Será que o meu tempo perdido aqui tá valendo a pena? Porque tem muita gente que faz isso. Todos nós fazemos. Às vezes a gente tá numa situação que a gente fala, cara, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Porque o inimigo ele sopra isso nas nossas mentes. E essa palavra que você falou, que o tempo de serviço te prepara para viver o seu propósito, é muito forte. Porque quem não trabalha não vive o seu propósito. Só trabalha, só vive dá o propósito quem trabalha. não trabalha, No início, o irmão citou diversos homens que foram escolhidos por Deus e todos estavam trabalhando. Davi, para ser escolhido rei, ele estava trabalhando. Vou entrar nele agora. O maior rei de Israel, ele estava trabalhando. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Nenhum homem escolhido por Deus estava à toa. E essa frase que você me fala que com 14 anos você estava servindo, já trabalhando, é muito forte. Porque a gente só quer viver o extraordinário, mas não quer viver o começo de tudo. Davi, ele estava escondido. Mas para viver o extraordinário derrotar Golias, precisou ele estar escondido lá trabalhando, cuidando de ovelha. Então, para você atingir o seu extraordinário com Deus, primeiro você começa lá por baixo, trabalhando, servindo. E isso é muito forte, é muito bom isso. Isso tem que entrar na nossa mente e ser como uma oração diária. Eu sou servo, eu sirvo. Agora, parando para pensar dentro de Davi,
Quem olhava para Davi no pasto poderia imaginar um rei? Ninguém. Só Deus. Ninguém. Porque Deus é especialista em escolher pessoas em ambientes improváveis para viver coisas extraordinárias. Deus sabe que o meu ambiente não define o tamanho do meu propósito. E existem pessoas que se limitam por conta do ambiente, mas se esqueceram que o propósito de Deus ele é maior. Com certeza. E a primeira coisa que Deus faz para nos elevar de nível é nos afastar de pessoas, é nos tirar de mesas, Nossa. é nos tirar de ambientes. Quando Deus olha para Abraão, Deus vai dizer: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Ana vai receber o seu milagre, eu acho lindo a Bíblia, a tradução, a mensagem, porque essa Bíblia é clara e específica em dizer que Ana se levantou e saiu de mansinho. Essa tradução não diz que Ana saiu fazendo barulho. Essa tradução não diz que Ana saiu dando grito: tô indo para o ambiente do meu milagre. Quem estava na mesa era Penina. Penina ia falar: Ana, fica aqui, porque aqui é o ambiente que eu te quero. Você ainda está nos meus olhos. Aqui eu ainda consigo te bloquear. Só que Deus sempre vai dar uma rota de escape para revelar um propósito maior. O que é lindo saber é que Ana, ela saiu da mesa para viver um propósito extraordinário. E quantas pessoas que estão nos acompanhando nesse podcast não estão se preparando para confrontar pessoas por conta do propósito. Ela se acomodou com a mesa. Ela se acomodou com os vínculos. E me desculpa, Deus não vai apresentar vínculo novo enquanto a gente não romper com vínculo velho. Deus não vai nos elevar de nível quando a gente não souber a hora de sair de certos ambientes. Porque existem ambientes que já não nos cabem mais. Existem mesas que já não nos cabem mais. Mas a gente insiste nessas mesas. Mas só que enquanto eu estou nessa mesa, eu estou retardando o tamanho do meu propósito. Mas quando eu entendo que mesas, vínculos, relacionamentos, amizades não me cabem mais, eu digo sim ao propósito de Deus. Glória a Deus. Tem um dito popular que é muito usado, né? Que quem não é visto, não é lembrado. Sim, Eu não concordo tanto, não concordo em partes com esse dito, porque é como o irmão disse, né? Essa questão de ser visto, mas não servir. Tem um texto em 1 Samuel também, ainda sobre Davi, que o rei Saul, naquele momento de o espírito maligno começa a atormentá-lo, ele fala: eu preciso de alguém que toque harpa e toque bem. sim, E Davi era só um pastor de ovelhas, que tocava a harpa, tocava bem, mas ele era só um pastor de ovelhas. E o que me chama a atenção dentro do texto é que um dos oficiais olha para Saul e fala assim: Senhor, eu tenho um guerreiro valente. Começa das características de Davi. Guerreiro valente, ele é forte, homem de guerra. sim. Eu não acredito muito em quem não é visto, não é lembrado, porque quando as pessoas dizem isso, dizem no sentido de que você precisa fazer para ser visto. Alguém olhou para Davi sem ele ser nada, ele era só um pastor de ovelha, mas as características eram de um soldado de guerra. Ele falou: eu conheço alguém, guerreiro valente, forte e que toca bem harpa. Aí Saul manda chamar ele. E Davi estava servindo. Como o Kaique bem disse, o nosso irmão evangelista Davi trouxe todos os homens de Deus, quando foi chamado, estava servindo. Nenhum homem de Deus, quando foi chamado, estava é, acomodado com a mesa, sentado ou em algum momento de tranquilidade. Estava servindo. E a questão que eu gostaria de trazer aqui para a mesa, dentro dessa ideia, né, dessa tese, é que há muitos jovens da nossa geração que querem ser vistos, mas não estão servindo. E como ter um controle entre servir a Deus e servir aos homens? Porque tem uma certa diferença. Ainda que os homens sejam instrumentos de Deus, há uma certa diferença. Quando eu sirvo a Deus de todo o meu coração, naturalmente eu vou servir aos homens. Mas tem muita gente interrompendo e mudando essa lógica. Servindo a homens, mas não servindo a Deus. Porque para ela, o homem pode me apresentar. E eu não preciso servir a Deus. Porque quem serve a Deus
não se preocupa em ser visto. Quem de fato serve a Deus não tem glamour para ser visto. Quem serve a Deus de verdade, ele sabe. Eu vou servir a Deus. E se Deus me der a oportunidade de servir homem, eu vou servir homem. Mas Deus vai me abençoar no ambiente que eu estou. Então, a partir do momento que eu entendo isso, as coisas fluem com naturalidade. Hoje, eu sirvo na Debrais em Cotia, onde meus pais são os pastores, como eu disse logo no início, e eu sou fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, eu vou honrar quem Deus levantou. Sim. Porque primeiro, antes de servir aos meus pais, que são os meus pastores, eu tenho facilidade em servir a Deus. Essa é a maior chave que nós temos que ter. Não alterar essa ordem. Deixar de servir a Deus para servir a homens. Irmão, a gente tem uma pergunta aqui no Instagram. A pergunta é: o que precisa ser feito para que as minhas vontades não prevaleçam na caminhada cristã? O reino de Deus ele é movido por renúncia. O reino de Deus ele é movido por aquilo que Deus ele quer fazer e não aquilo que eu quero fazer. A partir do momento que eu entrego minha vida a Deus, não sou eu quem faço, mas é Ele quem faz. Glória a Deus. E muitas das vezes nós estamos na dependência da terra. E pelo fato de estar na dependência da terra, nós não entramos na dependência de Deus. A gente confia que a economia melhorando eu vou crescer, eu vou prosperar, meu ministério vai fluir. A gente acredita que tendo um bom emprego as coisas vão acontecer com naturalidade, então eu coloco minha expectativa na terra. Mas quando eu entendo que Deus é o guia da minha história, as coisas fluem como elas devem fluir dentro do centro da vontade de Deus. Muito bom. A gente conversando, me veio essa de seguir as minhas vontades, o próprio Jonas. Ele estava tentando seguir a vontade dele, ele acabou dentro da boca do grande peixe. Só que, antes disso, se eu não me engano, Jonas está no barco, né? E aí os tripulantes ali meio que reconhecem algo que tinha diferente em Jonas. Sim. Aí eles fazem aquela pergunta: me diga de onde tu és? Quem você serve? Quem é você? Só que o que eu entendo ali é que a partir do momento que você renunciou a si para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus na sua vida vai ser reconhecida em todos os lugares que você se for. Sim. Você não consegue esconder a glória de Deus na sua vida, mesmo que você se afaste, mesmo que você se perda do caminho, porque Jonas estava querendo se perder do caminho, a vontade do Senhor ela vai ser exercida. Porque Deus trouxe o grande peixe e jogou Jonas em Nínive. Só que antes disso, é tão bonito esse texto porque aqueles tripulantes se convertem por conta de Jonas também. Sim. Porque quando ele fala quem ele serve, quem ele é, da onde ele veio, é ele mostrando a sua identidade como servo. É ele se tocando novamente. Foi o confronto de Deus para ele. Falou assim, ó, eu tô contigo. Eu fiz os homens te reconhecerem. Para você mesmo falar da sua própria boca quem você é, quem você serve e da onde você veio. E a minha vontade vai ser feita. Quando eu acredito muito nisso, que o confronto, ele vem para te, igual eu disse, trazer mais para perto da presença de Deus, mas também para te moldar como cristão. Porque sem o confronto ele não vai te moldar. Você é só mais um vaso sem olheiro para ser feito. O confronto ele vai moldar você como um cristão, como um verdadeiro vaso. Porque a gente entende que quando o Jonas ele está ali meio perdido no seu chamado, porque ele está perdido, ele não quer ir para Nínive, por conta do medo também, Sim. porque a gente sabe o que os ninivitas faziam com A questão cultural, né? toda a Sim, questão cultural. sim. Só que eu vejo essa descida dele de dentro do barco, é ele se afundando nas suas próprias vontades. Porque primeiro ele chega no convés, aí ele desce mais fundo, aí ele desce mais fundo ainda na parte mais baixa do barco. É ele perdendo a presença. Ainda tem o mar,
o ventre do grande peixe e a Sim, profundidade. sim. Ele narra dizendo que ele chegou ao inferno, Ele né? chegou ao inferno. Quando você para de seguir a vontade do Senhor e o confronto vem, só que, igual eu tava dizendo aqui no começo da nossa conversa, você não abraça a vontade do Pai, você quer fazer a sua vontade, você vai afunilando o seu caminho para o fundo, você vai se perdendo nas suas vontades. E Jonas, ele tava se perdendo, ele se perdeu tanto que foi necessário o grande peixe vir e ser engolido e ser regurgitado na praia de Nínive. Só que quando ele entendeu que a vontade não era dele, mas era do pai, esse confronto, né? Ele fez o que devia ser feito, pregou em Nínive, aquelas almas foram salvas. Só que o que me traz a questão no final do livro de Jonas, ele ainda tenta fazer a sua própria vontade quando Deus coloca uma figueira, né, em cima dele, ele fala: "Ah, cara, meu Deus", eu pensando assim: "Por que que você destruiu a figueira?" "Ah, você se compadece por uma figueira Sim. que acabou de ser feita, mas não se compadece com um povo." É isso, é você entender que a sua vontade não é maior que a vontade do Pai. A vontade do Pai era salvar aquele povo, não era salvar a figueira. Era Deus mostrando na realidade para Jonas: ó, Jonas, esse é o projeto que eu quero fazer. Independente do que você quer escolher, mas esse é o projeto que eu quero fazer. E quando a gente entende que o propósito, né, de Deus trazendo esse confronto para nós não é a nossa vontade, mas é a vontade dele, você vê coisas extraordinárias. Jonas viu uma coisa extraordinária, foi uma cidade inteira se jogar aos pés do Senhor. Então, isso é muito interessante. Já é até um conselho, né, evangelista Davi, para essa geração, que quando o confronto de Deus vem para confrontar os nossos desejos e a gente não aceita, a gente não cede à vontade de Deus, o caminho é esse, é você tá no navio, depois vai para o convés, depois vai para um pouco mais a fundo, depois é lançado no mar e aí, nesse caso, trazendo na questão geográfica, quando eu não aceito, quando eu não cedo ao confronto de Deus em minha vida, o resultado é só declínio, né? É exatamente isso. Quando eu não aceito a vontade de Deus, eu vou declinar ao invés de inclinar. E aí que está uma grande diferença entre quem está no centro da vontade de Deus declinando e quem está por Deus para subir e quem tá distante da vontade de Deus para fugir do seu propósito. Porque Jonas ele só vai ter declínio. Sim, Ele só vai ter inclínio no momento que ele aceita o chamado de Deus. exatamente. José vai ter um declínio dentro da cisterna, ele vai ter dentro da prisão, só que ele estava no centro da vontade de Deus. Nossa. Então ele vai sair da prisão para dentro do palácio. Jeremias ele vai para o calabouço, ele declina, só que o seu inclino é para cima. Jesus fazendo a vontade de Deus, ele vai para a cruz, da cruz ele vai para o túmulo. Mas quando ele entende a vontade e o propósito de Deus, ele inclina subindo. Meu Deus. Quando a gente entende que o centro da vontade de Deus, ele não quer me fazer declinar, ele quer me fazer inclinar, eu paro de resistir às vontades da terra para viver a total dependência de Deus. Isso é Glória incrível, a Deus, pastor. incrível. Vou pegar mais uma perguntinha aqui. E essa daqui é boa, hein? Qual é o impacto de seguir as vontades de Deus quando ela não faz sentido para o mundo ao redor? A gente tratou isso bem no começo, falando a respeito de todo o meu convívio, né? Questão de nem todos vão aceitar o seu chamado. Nem todos vão aplaudir o seu chamado. Muita gente achava que era a imposição dos meus pais. Ir para uma reunião, ir para uma igreja, ir para um culto, e não vontade minha de estar ali. Então a gente acaba se frustrando dentro dos propósitos porque a gente para dar ouvido para pessoas e não para aquilo que Deus já falou sobre nós. Então nós precisamos entender isso, que Deus, ele quando fala, não negocia com a terra para cumprir aquilo que ele promete. As pessoas podem até não aceitar, né? Mas se Deus chamou, não tem muito o que fazer. É apreciar.
digamos assim. Quem aceita acaba até apoiando, virando intercessor, intercessora, como há pessoas que, desde o início do meu chamado, mandam mensagem, tô orando por você, tô Sim, orando por você, acaba virando intercessor, e quando Deus me abençoa, a bênção sempre respinga em outros, sim. né? Mas geralmente quem acaba duvidando, eu utilizo essas pessoas como combustível. Como combustível. Eu lembro que no começo eu gravava vídeo pro Instagram e pessoas muito próximas a mim davam risada, zoava, falava, apelidavam, pessoas que estavam dentro da minha casa Sim, sim. e me zoava. Eu lembro que quando foi feito o convite para que eu pudesse estar aqui, uma das pessoas, a ADM daqui, ela mandou mensagem para mim, ela, quem diria em você que era gago, começou a pregar, Deus foi levantando e hoje você vai apresentar um podcast. Eu falei, realmente. E tem pessoas que duvidavam. E uma vez eu olhei no olho de uma das pessoas que riram, eu falei assim: um dia Deus vai me fazer um pregador itinerante. E você vai estar lá para ver. Eu usei de combustível. E o conselho que eu posso dar para essa juventude é: se Deus falou que você vai ser e alguém duvidar, continua, persevera, porque vale muito mais a palavra de Deus do que a palavra do homem. Vale muito mais a palavra de Deus do que a palavra do homem. Dentro disso, as pessoas que incentivam viram intercessores e aquelas que duvidam acabam virando combustível, né? O nosso maior problema da nossa geração é que nós estamos aceitando crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Isso é verdade. Nós precisamos entender aquilo que entra nos nossos ouvidos. Aquilo que, porque se entrou no ouvido, consequentemente vai descer para o coração. E se a gente começa a pensar muito naquilo que nós ouvimos, a gente vai acabar se frustrando. Nós estamos vivendo uma geração frustradas, que porque não conseguiram não quer que o outro consiga. Porque não chegou não quer que mais ninguém chegue. Porque não aconteceu não quer que aconteça mais com ninguém. Essas pessoas, elas se esqueceram que nós precisamos ouvir crítica de quem já construiu alguma coisa, de quem já provou alguma coisa. Então nós precisamos parar para entender. Será que o que eu tenho ouvido tem sido combustível ou tem feito eu parar? Se nós pararmos para pensar quantos ministérios estão frustrados, falidos, porque não souberam lidar com as críticas. Quantas pessoas que poderiam estar muito longe, mas porque não souberam lidar com as críticas. Porque o crítico, ele sempre vai saber como falar. Aquele que tem uma crítica construtiva sempre vai saber como passar a crítica. Mas pessoas frustradas frustram pessoas. E antes de Deus fazer por intermédio de alguém, primeiro ele cura. Muito bom. E quem sabe tem pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast que estão feridas, estão machucadas diante de alguma coisa que ouviu. Mas nós viemos aqui para dizer para você que Deus vai curar você porque Ele quer fazer muito através de você. Eu creio. Eu creio. O Bom, meu maior desejo é que jovens que eu já liderei, jovens que eu lidero, amigos próximos, alcançam altares e lugares que eu jamais vou conseguir alcançar. Porque eu entendo que se parar em mim, já não é evangelho, né? sim, Precisa ser propagado. E dentro disso que o evangelista Davi Júnior falou sobre conselho, ouvir o conselho certo, eu me deparo muito no texto, na versão, se eu não me engano, é a versão King James, quando José ele precisa encontrar os seus irmãos. Porque o pai fala para ele, olha, seus irmãos não estão apacentando em Siquém? sim, Vai até Siquém e veja se eles estão lá. E o texto diz que havia um homem estranho no caminho, e esse homem estranho fala para ele assim: eu vi seus irmãos indo para Dotã. sim, Eu acredito muito que se José tivesse ouvido o conselho do pai, que era em Siquém, tivesse voltado para casa e falado: pai, eles não estão em Siquém, José ainda assim seria um governador, de alguma forma Deus ia fazer, porque Deus ele tem seus meios de trabalhar, sim, mas ele não passaria por todo o sofrimento que ele passou. Mas por ouvir o conselho de um homem estranho no caminho e não ouvir o pai, ele foi até Dotã, e quando chegou em Dotã, que havia muitas sepulturas em Dotã, os irmãos olharam para ele e falaram assim: olha lá, ó, lá vem o sonhador.
E é muito interessante isso, porque eu me pego pensando quantas vezes a nossa geração para ouvir conselho de homens estranhos no caminho e não ouve o conselho do pai. E se E ouve o conselho do pai, se priva de algumas dores, né? trazendo isso, aproveitando de gancho que você trouxe, eu também vejo é como se fosse uma desobediência. Porque o Sim. pai manda ele fazer alguma coisa e ele vai e faz outra. E trazendo isso, eu vou usar para fazer a minha pergunta que eu Fica à tinha feito vontade. aqui. Fica à vontade, irmão. O pecado costuma vir disfarçado de liberdade. Sim. Como identificar que a minha vontade está me afastando de Deus? A partir do momento que eu não tenho mais paz no meu coração, porque quem ainda é sensível ao Espírito Santo ainda consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Ainda sabe que temos um limite. E limites não devem ser quebrados. A Bíblia diz que no jardim do Éden eles podiam fazer tudo. Adão e Eva podiam fazer tudo. Mas tinha um limite. O limite era: não pode comer do fruto. Quem não respeita limite vive uma vida limitada. Anota isso Quem daí. não respeita limite vive uma vida limitada. Porque o propósito de Deus era que eles desfrutassem de tudo, Sim, tivessem liberdade com tudo, mas eles não respeitaram o limite. E quem ainda é sensível ao Espírito Santo sabe qual é o seu limite, porque o Espírito Santo ainda alerta, ainda fala: até aqui você vai, daqui para lá você não vai. você sente, né? Você sente. Mas a partir do momento que eu não tenho mais a presença do Espírito Santo, eu não começo a respeitar mais os limites. E nós precisamos entender isso, que Deus usa ainda o Espírito Santo para não impor os limites. Isso é muito bom. Então, a resposta seria quando você parar de sentir, fazendo a sua vontade, você ter realmente, cara, isso aqui não é o caminho que Deus quer pra mim. Porque, igual aproveitando um gancho que o evangelista deu, é isso. É a gente ser sensível ao Espírito Santo. A resposta tá aí. Quantos jovens falam assim, ah, mas eu não percebi que eu tava me afastando de Deus. Como não? Tem certeza? Deus não te tocou em nada? Deus não te mostrou nada? Você não sentiu nada? Você realmente achou que essa desobediência, esse pecado que você estava cometendo, estava correto? Você estava vendado, igual a palavra de Deus. Conhecer as verdades, ela te libertará. A partir do momento que você conhece a verdade, ela te liberta. E ela te confronta. Você estava cometendo pecado e você não estava sendo confrontado, você não estava pesando para você. E isso é muito bom, porque o Espírito, ele sempre vai confrontar. O Espírito Santo, ele sempre vai confrontar. Ele vai testificar. Você vai sentir arder no seu coração que aquilo que você está fazendo não é de Deus. Só que, infelizmente, muitos jovens ainda continuam. E, infelizmente, vão continuar fazendo as suas próprias vontades. Mas é igual o tema que a gente trouxe para nossa mesa hoje, e é muito forte. O que eu preciso fazer? Como eu posso me reaproximar? Porque esse é o problema. Eu, diferente do evangelista, eu vim do mundo. Eu não vim do berço. Eu vim de uma família que não era evangélica, não era cristã. Sim. Então, eu não tô falando que isso é uma certeza para todos, tá, gente? Mas eu acredito que quem vem de fora, para permanecer, é mais fácil, porque você não conhece nada. O mundo você conhece, mas o reino não, Verdade. Verdade. entendeu? Eu conhecia o mundo, o reino eu não conhecia. O que fez eu ficar foi o reino, Glória a porque o reino, ele não é daqui, mas ele se manifesta aqui. Ele se manifesta em nós. E quando você tá dentro, aí eu vou para outra esfera, que é aquele que foi criado, igual o evangelista. Eu acredito, mesmo que Deus confirmou no seu coração, a gente é ser humano, a gente tem curiosidade. E a gente, se eu vejo diversos
casos que quando eu vejo 90% dos irmãos que estão afastados são aqueles que nasceram, que vieram do berço. Porque o mundo, ele é astuto. O inimigo, ele é muito astuto. Então, quando você não conhece o mundo, como eu posso dizer? É como se fosse, são, são picadas que vai te tocando, vai te tocando. E aí esse é o problema. São essas portas que vai se abrindo, só que ainda você não conheceu o reino, mesmo você estando dentro. É igual o filho pródigo. O que ficou. É o que ficou. Era tudo dele. Só que ele não tinha entendido ainda. É aquele que tá dentro, mas tá perdido. Então, quando eu falo que me ajudou, não tô falando que o mundo é bom, mas eu ter conhecido o mundo e ter conhecido o reino agora, isso me ajudou, a experiência de ter vivido. Porque eu não quero perder o que eu já ganhei, mas eu não quero voltar para onde eu estava. Porque eu não sabia o que eu precisava ter. Mas a partir do momento que eu conheci Cristo, agora eu sei o que eu não posso perder. Glória a Deus. E falando do filho pródigo, aí está o segredo, porque muita gente não volta para dentro da casa do pai. Porque o problema não é quem está fora. O problema era quem estava dentro. O filho vai dizer ao pai: Pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento. Isso é muito forte. Mas vindo este teu filho que desperdiçou a sua vida com as prostitutas, matastes um novilho cevado. O filho não queria festa para quem estava voltando. E infelizmente a nossa geração não está disposta a abraçar quem volta. Isso é muito forte. A nossa geração já podia estar muito longe em questão de jovens no Brasil evangélicos. Já era para a gente estar muito longe. Mas a gente não abraça quem quer voltar. Nossa. Porque é muito mais fácil deixar do lado de fora do que tratar e trazer para dentro para tratar. É muito mais fácil não trazer para um grupo de jovens do que colocar ele dentro do grupo para ele ser tratado. Nossa. E esse é o maior problema da nossa geração. A nossa geração, ela se acostumou a pôr para fora. E isso me dói. Isso me dói. Mas quando nós entendemos que se nós estivermos dentro e quem voltar para a casa do pai, a gente abraçar, a gente participar da festa, porque o filho não participou da festa. Nossa. Ele não participou da festa. Ele fica do lado de fora. Ele ainda questiona. Verdade, ele tá olhando. Ele está olhando do lado de fora e ainda questionando o que está acontecendo do lado de dentro. Meu Deus. A festa acontecendo dentro da casa do pai e ele fora. O momento que ele tá fora, Só que antes ele estava dentro. Ele sai por conta do filho que volta. Ele não entra. meu Jesus, fortíssimo isso daí. Se Deus levantar uma geração no Brasil que abrace, que eu tenho certeza que Deus pode. Se Deus levantar jovens que ainda zele, que ainda cure, eu tenho certeza que nós no Brasil viveremos um período de grande números, índice de jovens cristãos, porque quem está dentro não quer pôr para fora. Nossa. Sempre que eu vou meditar nesse texto de Lucas 15, me chama muita atenção porque quando o filho mais novo volta, o filho pródigo volta, em nenhum momento ele diz com que ele gastou o dinheiro. Sim, sim, Em nenhum momento ele diz para onde foi o dinheiro. sim, Só que quando o filho mais velho vai falar com o pai, ele diz. Ele fala, esse seu filho que gastou seu dinheiro com prostitutas e avarezas, sim, isso me faz pensar que enquanto o filho mais novo tá fora, o mais velho tá com o olhar para fora também. sim. Não tá com o olhar para dentro de casa. É por isso que o pai traz a ele a realidade. Se você tá aqui, tudo que tá aqui é seu. Em outras palavras, por que você tá olhando para fora? Pro que estão fazendo lá fora? Tudo que tá aqui é seu. Mas eu acredito que o ciúmes e a inveja talvez foi tão forte que ele, além de perder o que estava dentro, ele perdeu a chance de festejar com
com a família e com a volta do irmão dentro da casa do pai. Prefere estar do lado de fora. E com a sua fala me traz um outro pensamento, porque se ele estava dentro enquanto o que estava fora, quando que volta ele quem não é ele que sai. Ele que sai. Ele se perde. É muito O profundo. confronto que Deus trouxe pros dois, ele não entendeu que era Deus estava mostrando pra ele. O pai estava mostrando pra ele que era tudo dele, ele tinha tudo acesso. Só que ele não viu por esse olhar. E o pai ainda diz, era só pedir. Exato. E é interessante que ele estava dentro de casa, mas ele não se via como filho. Ele se via como servo. Isso é forte. Ele não havia entendido que ele era filho. E quantas pessoas que estão dentro da casa e não entenderam essa paternidade de Deus? Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, mas não entenderam a paternidade de Deus? Eles estão dentro da casa, mas eles não entenderam que ainda é filho. E aí vem um confronto muito grande. Porque se eu sou filho, o que é do meu pai, consequentemente é meu. E qual é o pai que quer migalha para filho? Nenhum. Qual é o pai que quer deixar filho apenas com herança? O pai quer entregar a totalidade. Mas porque eu estou dentro da casa e não entendi com que eu sou filho, eu vivo com as migalhas que o mundo pode me oferecer. Quando se pede a herança, você, com o pai em vida, ele estava dizendo, ó, pra mim o senhor morreu. Sim, E se for parar pra pensar dentro dessa linha, o que está dentro, que é filho, vendo o pai vivo, não quero uma herança, porque eu considero o senhor como uma pessoa viva ainda. Ele está dentro, mas ele se vê como um servo. E o que está fora, ele para, cai em si, quem me dera voltar para casa do meu pai, nem para servir. E quando ele volta, ele é recebido como filho. Quem está dentro está servindo, já perdeu até o significado, a essência de paternidade, de família. sim. E o que está fora reconhece mais o valor do pai, a ponto de falar assim, eu não quero ser filho, eu quero servir. Mas eu quero estar perto do meu pai. E a nossa geração precisa ter essa sensibilidade. De que ainda que nós somos servos, não podemos colocar a servidão acima da paternidade de Deus. Sim. Quando a gente entender isso também, né? Quando a gente passar a entender essa lição também, aqueles que estão vindo de fora, que por algum momento pediu a herança, vão reconhecer em nós aquele sentido de família. Aquele amor fraternal que a Bíblia nos ensina, não de palavras, Sim. mas em atitudes. O próprio Jesus pergunta para Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas pela 3ª vez? E Pedro disse, Senhor, tu sabes. Então apacenta minhas ovelhas. Era Jesus falando assim, eu não quero seu amor de... lábios. Quero totalidade. Quando a gente aprender que amar a Deus é servir ao próximo, tudo se resolve. Muito bom. Isso é muito sério, porque Jesus mesmo diz, né? Amar o teu próximo Como a ti Como a ti mesmo. como a ti mesmo. E o filho não havia entendido que ainda que era sangue do mesmo sangue, corria o mesmo sangue dentro das veias, ele havia tido a graça de Deus. E esse é o maior confronto que nós estamos encontrando. Pessoas dentro da igreja que não aceita quem quer voltar, que não quer mais incluir dentro de um grupo. Aí Jesus vem para quebrar todo o paradigma. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Se fazendo juiz. Muito forte. Evangelista, vamos trazer um assunto aqui que é muito bom ouvir de Jesus, aquele que ame o próximo como a ti mesmo. E o próprio Jesus diz, ainda digo mais, ame os seus inimigos, né? Que aí que entra o confronto. Porque amar o próximo, quando o próximo ele é muito próximo, É fácil. é fácil. Agora, amar o inimigo ainda mais na nossa geração. Porque a nossa geração ela é uma geração que
o ego, a vaidade, Sim, é, sim. acaba falando um pouco mais alto. Em algum momento da sua trajetória, teve alguma pessoa, não precisa citar nomes caso houve, que se tornou, entre aspas, um inimigo e você teve que amá-lo? Nós passamos por uma situação desafiadora que eu cheguei a zerar a prova de história, que é uma das matérias que eu mais amo, por conta disso. E em questão de ética, não vou trazer todo o contexto, mas precisou ser necessário um pedido de perdão para que coisa extraordinária acontecesse na vida da minha família. Meu Deus. Meus pais estavam para completar 25 anos de casamento e até então eles não fariam bodas, não faria nada por conta de não ter o recurso financeiro. E um pedido de perdão fez com que Deus usasse alguém para abençoar a vida deles. Eu fui ofendido devido à situação, mas um pedido de perdão mudou toda a trajetória de um acontecimento histórico por conta daquilo que foi liberado. Então, quando a gente libera o perdão, Deus se prepara para fazer coisas extraordinárias, além daquilo que nós podemos imaginar. Muito bom. Esse é o maior confronto, né? Eu acho que você amar ao ponto de perdoar alguém que te afligiu. Esse é o X. Porque Jesus estava pregado na cruz, todo mundo zombando, caçoando, Sim, e até quem estava do lado dele falando: se tu és mesmo quem diz, desce daí. E, e ali a gente vê o maior ato de amor por todos os inimigos, porque querendo ou não, ali eram inimigos. Roma era inimigo do povo hebreu, do povo sim, judeu. sim, E ele diz: Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, é Jesus mostrando que o amor dele era tão puro, de entender e mostrar para o próprio Deus: pode vir, a sua ira recaia sobre mim, porque eles não sabem o que fazem. sim, O amor dele foi tão sem medidas, que é como João fala, né? Deus amou o mundo de tal maneira, que o tal não tem medida, não é possível medir esse tal, é o sim, infinito, que a resposta vem na cruz. Perdoe, eles não sabem o que fazem. É esse amor extraordinário. É esse amor sem limite. E é esse ensino que ele deixa pra gente. Você não precisa saber o porquê, mas você deve amar o seu inimigo. Mesmo que ele te aflinja, não é fácil, é muito fácil falar aqui, você sim, deve amar seu sim, inimigo e vamos lá, vai dar certo. Na teoria Mas esse eu acho que é o ponto-chave de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Se queremos ser imitadores dele, como Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu acho que esse é o ponto. Esse é o maior confronto do homem. sim, Porque quando Abel e Caim vai fazer a entrega das suas primícias, ali a gente vê que a distância de um para o outro, conforme cada um amou a Deus, conforme cada um entregou aquilo que tinha. Então, esse é o X da questão. É você amar ao ponto de se entregar, mesmo que seja o seu maior inimigo, mas se entregar. Você fala assim: eu te perdoo, igual o evangelista Davi trouxe, que o extraordinário também só ocorre a partir do perdão, porque o perdão não é pra você. O perdão não é pra pessoa que você tá perdoando, mas é pra si. Ele libera algo que tem pra você. É quando o céu se abre. Então foi isso que aconteceu. O perdão que veio pra. A cruz veio pra Jesus, mas o perdão veio pra humanidade. meu Deus. Forte. ali Jesus vai levar os nossos pecados, né? Se nós formos parar para pensar quem era para ir para a cruz, éramos nós.
mas ele tomou sobre si todas As nossas dores. nossas dores. É incrível. E falando de perdão, enquanto eu não perdoo, eu fico com marcas. Eu fico com algumas feridas. Porque ele não vai influenciar apenas na minha caminhada com Cristo, apenas na minha chamada, apenas no meu ministério. Tudo tende a ir de mal a pior. Mas se nós entendermos que enquanto nós estamos liberando o perdão, Deus também está nos curando. Começa a ficar mais fácil a gente liberar o perdão. Pessoas machucadas machucam pessoas. Isso é regra. É. Pessoas feridas ferem. Pessoas frustradas frustram. Pessoas que não perdoam trazem isso para si. Se nós entendermos que muitas das coisas estão retidas na nossa vida, no nosso ministério, porque nós não perdoamos, já a gente começa a liberar o perdão muito mais rápido. Existem bênçãos que Deus quer derramar. Existem lugares que Deus quer nos colocar. Mas porque nós não liberamos o perdão, tudo fica retido. E vou aproveitar a oportunidade para falar com alguém que está nos ouvindo, que precisa liberar um pai, precisa liberar uma mãe, precisa perdoar um pai, precisa perdoar uma mãe, precisa perdoar um amigo, precisa perdoar um ente querido. E talvez essa pessoa está retardando bênçãos na sua vida, porque não consegue liberar mais o perdão. Essa lição da cruz, ela é surreal de boa. Porque hoje, se alguém te fere, se alguém te magoa, tem um período que você precisa digerir aquilo, digamos assim. Você não consegue. Se alguém trai você agora, a confiança, alguma amizade trai você agora, Exatamente. a gente não tem a capacidade que Cristo teve. De dar outra face. Porque Cristo na cruz, ele não esperou sentir a dor. Ali mesmo na cruz ele falou: Pai, perdoa eles. Eles não. E o perdão genuíno não é aquele que se esquece. Sim. O perdão genuíno é aquele que você aprende e já alivia a sua carga. A sua carga. E seria muito mais fácil quando a gente aprender que magoou, tá perdoado. Na mesma hora. Mas a gente ainda tem aquela sensibilidade do nosso lado humano de remoer ainda um pouquinho. Tem gente que é dias, tem gente que é semanas, algumas pessoas são meses, anos, Sim. carregando uma dor, enquanto a outra pessoa tá vivendo. Porque eu ouvi uma frase uma vez, eu guardei essa frase. Quem fere, continua vivendo. Quem é ferido e não ouve o pedido de perdão, tá ali preso naquilo. Sim. E eu já liberei perdão na minha vida que eu nunca nem ouvi o pedido. Tem pessoas que causaram situações, a vida dele seguiu e a minha ficou parada porque eu fiquei esperando. Até o dia que Deus falou pra mim assim: você vai esperar, ouvir, libera o perdão e segue. E a nossa geração, acho que esse é o maior confronto da nossa geração. O maior confronto é a questão do perdão. Porque a nossa geração ainda tem, voltando no que eu disse, ainda tem um pouco da vaidade do ego de se achar um pouco mais, se achar melhor do que o irmão que saiu e prender essa questão de liberar o perdão. E é como o evangelista Davi Júnior disse, liberou o perdão, o céu de alguma forma se abre para não recompensar, porque não é uma troca, Sim. mas há bênçãos que estão travadas por conta da falta de perdão. É aquele velho ditado, né? Quem bate, esquece. Mas quem Quem apanha, apanha sempre lembra. sempre lembra. O meu pai tem uma frase, uma vez ele me contando. Eu era terrível como criança. Bagunceiro demais. E eu vivia pedindo desculpa. Falava, desculpa, pai. Desculpa, pai. Desculpa, pai. Falava pra ele. Aí teve uma vez que ele me falou a seguinte frase: Kaique, eu não quero mais que você me peça desculpa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque quem pede desculpa não se arrepende do que fez. Verdade, verdade. Quando você pede perdão,
é o sinal de arrependimento daquilo que você cometeu. E quando Jesus, ele pede Uau, perdão uau. para o Pai, fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É porque aquelas pessoas não se esqueceram do que fizeram. Não conseguiam fazer o sacrifício que ele estava fazendo. Que era somente ele. Então, a gente conversando aqui, viu essa frase do meu pai, que aí ele falou pra mim: quando você perde perdão é que você se arrependeu do que fez. O perdão da cruz Nos traz trouxe, arrependimento. traz arrependimento pra nós. Nos deu acesso ao Pai novamente. E Glória a Deus. essa frase do meu pai me marca muito. E toda vez quando alguém pede desculpa pra mim, eu falo: não, se você errou, se arrependa. É perdão. Desculpa é pra gente, como eu posso dizer aqui, Tá pensando em errar de novo. digamos assim, que não fez, mas é como se encostou assim, esbarrou. Oh, desculpa aí, pode acontecer de novo. Sim, Não, perdão, você perdoou, você se arrependeu, você trouxe aquilo e falou assim: eu tô sendo verdadeiro, é o perdão genuíno. E quando você, igual o evangelista Davi falou, que é maravilhoso, você fala que você perdoa alguém que te afligiu, isso é mais ainda incrível, porque quem o alvo foi você, sim, sim. mas quem tá perdoando é você, mas isso não trouxe arrependimento pra pessoa, trouxe arrependimento pra sua alma, trouxe afago pra sua alma. Assim, eu sei que você me causou dores, mas eu tô te perdoando. Que aquele confronto entre a tristeza que te trouxe, mas o perdão quando você libera te traz uma paz. Que é quando você se arrepende do que fez, te traz paz. Então, Jesus ali, quando ele perdoa a humanidade através do seu sacrifício, trouxe paz para nós. Então, isso é maravilhoso. É por isso que agora a gente já, durante esse bom tempo de conversa, eu vendo que o que o confronto faz o que a minha vontade faz com o confronto do reino, é isso. Eu acho que o maior confronto mesmo é o perdão, que é o mais difícil. O homem por si só, ele é ruim. Sim, Paulo diz em Romanos que todos nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Nenhum só busca a Deus mais. E quando ele fala nenhum só, ele está se incluindo. sim. O homem ele é mau por natureza. O que tem de bom na gente não é nosso. O que tem de bom na gente é de Deus. Então a glória resplandece na gente. É igual no começo eu falei que o reino que nós tantos buscamos não é daqui, mas ele se manifesta aqui. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então o perdão traz isso. Traz essa imagem e semelhança de Cristo. Porque só quem quer ser discípulo de Cristo consegue perdoar. E esse é o maior confronto que a gente tem. O perdão. Muito forte, muito bom isso. Maravilhoso. E o verdadeiro arrependimento é aquele que não me permite praticar mais. Porque quando eu peço perdão da boca para fora, eu vou voltar a praticar também. Eu vou voltar a fazer também. Sim. Mas quando há um arrependimento, você só pede perdão uma vez. Porque você não vai cometer mais as mesmas coisas que você cometia. E se o cenário aparece de novo na sua frente, você olha e tem como aprendizado. Você tem como É aprendizado. por isso que precisou somente uma crucificação. Uau, Meu Deus. uau, uau, uau. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque o perdão ali já havia sido instaurado. Já havia um arrependimento genuíno. Nossa, meu Deus. Incrível, é. Não precisa de outro, é só Não ele, né? precisa de mais uma.
Só ele é o suficiente. Ele Ninguém é... era capaz de fazer, né? Ninguém. Mas ele foi. Ele foi. Se destituiu de si mesmo, se fez carne, veio como homem, de ventre mulher, né? Através de uma mulher. Mostrou as suas dores como homem, Sim, sim, porque ele era homem também, mas era Deus ao mesmo tempo. sim. 100% homem, mas 100% Deus. Mostrou que o ser humano era capaz de sofrer dores, mas permanecer e seguir, porque ele fica 40 dias no deserto e é tentado. Ali ele tá como homem, né? E ele tá como homem porque ele sente fome, chora como homem pelo amigo, sente medo como homem no Getsemane. Ele se fala, Deus meu, por que me abandonaste? Até no momento da cruz. Só que no final ele mostra que ele é Deus. Porque ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E quando ele diz aquela famosa frase que hoje é um dos louvores mais ouvidos também, Tetelestai, está pago, está consumado. Ele falou, pronto, Não precisa de outro. a minha missão foi feita. Aqui eu entrego para vocês o meu espírito, ele se entrega em espírito e nos traz acesso ao Pai. O perdão dele foi o maior perdão que já existiu e que vai existir. Glória a Deus. Nenhum homem vai ser capaz de se equiparar a ele. Graças a Deus, graças a ele Graças a também. ele. E é incrível, porque ele foi confrontado todo o tempo. O reino de Deus foi confrontado. Porque em todo o tempo ele, nos diversos milagres, na cura do paralítico, quando os amigos levam até ele, ele fala que está perdoado os seus pecados, e aí os fariseus, em seu coração, falam, quem é ele Sim, para perdoar pecado? Aí ele, de novo, sendo confrontado. E ali eu vejo ele como mais uma atitude divina, sendo Deus ali. Por que vocês, essas palavras tão vis em seu coração? É mais fácil eu falar que os pecados estão perdoados ou falar para ele andar? Aí ele, para vocês verem que eu sou o filho de Deus, pega a sua caminhada. E isso é ele mostrando. O confronto não para. Ele não vai te parar, ele vai te trazer para perto, ele vai te trazer para mostrar a totalidade de Deus. E quando ele fala assim, seus pecados estão perdoados, novamente é isso, é o perdão. É o maior confronto de todos, é o perdão. É você saber perdoar, se livrar dessas amarras, né? Digamos assim, é sim, melhor, né? Acho que faz mais sentido, porque o perdão ele te prende, perdão, desculpa. É, você não liberar esse perdão, ele te prende, ele te deixa preso na onde você não deveria estar. sim, Quando eu vejo que nessa fala de Jesus, seus pecados estão perdoados, é que também aquele paralítico ele estava retendo coisas em seu coração, sim. que o levou a ficar preso em seus pecados. Não liberou perdão, às vezes, não sabemos, porque não se fala tanto, mas a fala de Jesus falando que seus pecados estão perdoados é muito forte, porque ele entende que a situação daquele homem se elevou por conta dos seus pecados. A paralisia dele não foi uma paralisia natural, ele não nasceu paralítico. Aí já é uma Sim, aplicação já, hein? sim, sim. Pecado paralisa. Exatamente. Os pecados daquele homem o levou a ficar paralítico. Sim, E somente o perdão de Deus nos faz andar novamente. sim. Então, esse confronto entre saber perdoar, se livrar desse peso no seu coração é muito grande. Porque fazer andar era algo visível. Era algo que todo mundo conseguiria ver. Mas Só que liberar o perdão ia tratar do coração.
Meu Deus. e a tratar de algo invisível, que somente Deus poderia fazer. Exato. Nossa, meu Deus. É isso mesmo. É muito forte isso, porque se ele poderia muito bem ter falado, nem ter falado nada, só ter falado vai e anda e pronto, porque ele é Deus. Sim, Só que não era isso que ele precisava fazer, ele precisava tratar daquele algo homem. interno nele. Não era só curar o externo, porque a cura ela vem de dentro pra de fora. dentro para fora. Ele curou primeiro os pecados. Primeiro ele fala que os pecados estão perdoados. Depois ele fala pra andar. Então ele trata, ele Primeiro perdoa. o interior para depois tratar o exterior. Evangelista, dentro dessa questão, sobre o nosso tema também, hoje nós sabemos que a vontade do reino sempre prevalece. Sim, Sempre prevalece. Na vida de quem é escolhido. sim, Quem não é escolhido consegue ainda, de alguma forma, correr de fugir. e fugir, né, desse confronto. Mas falando no âmbito natural, qual é o seu maior sonho? Hoje, já perto de fazer 27 anos de idade, meu maior sonho é constituir uma família. Meu maior sonho é, sabendo que são fases da vida, mas pastorear uma igreja. Eu sei que a itinerância ela vai passar. Meu maior sonho hoje seria esse. Esse seria meu maior sonho de imediato. E dentro desse nosso bate-papo, o senhor gostou? Foi Do uma que alegria foi? poder estar com vocês, poder tratar desse assunto tão importante e desafiador, né? Confronto no reino espiritual. Porque, como você bem disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quem é escolhido passa por confronto, quem é escolhido passa por tentações, passa por provações, mas nós sabemos que temos um Deus que sustenta no meio do confronto. Maravilhoso. Glória a Deus. Dentro das perguntas que fizemos, tem alguma pergunta que a gente não fez e que você gostaria de responder? Gostaria de ter sido feita? Acredito que, para encerrar aqui a minha participação, diante de tudo que nós falamos aqui, eu falo que o confronto, ele não é aleatório. O confronto, ele não é jogado pela sorte. O confronto é sempre em favor daquele que Deus escolheu. Quem Deus escolheu sempre vai passar por confrontos. Quem Deus levantou sempre vai passar por situações desafiadoras. Mas nós temos que ter a garantia que no meio desse confronto, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos guarda e Deus é quem nos abençoa. Glória Glória a a Deus. Deus. Foi uma honra ter esse bate-papo com você, evangelista. Saiba que as portas estarão sempre abertas, tá bom? Quando quiser voltar, fique à vontade. Nós estamos à sua disposição. Agradecer também a todo mundo que está aqui no estúdio hoje, a sua presença. A gente queria encerrar pedindo para que você pudesse orar pelo podcast, orar por essa juventude que está assistindo, orar por essas vidas que vão liberar perdão e outras que também vão receber perdão, porque nós acreditamos muito no que Deus tem na sua vida. Amém. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, Pai, queremos te agradecer por esse tempo de bate-papo aqui no podcast Reino em Nós, tratando a respeito de confrontos em favor daquele que o Senhor levantou. Senhor, eu não sei aonde essa gravação ela irá chegar, onde esse podcast ele irá chegar. Senhor, nós não sabemos quais são os confrontos que esses jovens, que essas jovens, que esse homem, que essa mulher, que essa família tem enfrentado. Senhor, mas faça-nos entender que a nossa agenda, ela não é nossa, mas quem manda na nossa direção, no nosso destino é o Senhor. Pai, que o Senhor sempre vai fazer com que a gente priorize a Tua vontade no nosso ambiente de conforto. Por isso eu te peço, abençoe toda a equipe que se mobiliza para que o podcast Reino em Nós aconteça. Continue dando estratégia, continue dando a Tua bênção, que aonde eles chegarem, possa o Senhor ser glorificado e o Teu nome ser engrandecido. Senhor, que o Senhor use eles de forma extraordinária. Revela temas, Senhor, que venha
impactar a vida de quem assistir a esse podcast. E que a tua bênção esteja sobre eles dias após dias. Senhor, que enquanto eles investem no teu reino e na pregação da tua palavra, possa ser o Senhor o Deus que sustenta, possa ser o Senhor o Deus que provê, possa ser o Senhor que abre porta onde não tem parede, mediante ao sacrifício que eles têm feito no teu reino. Eu peço a tua bênção e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Que Deus os abençoe. E quero agradecer aqui também ao nosso amigo evangelista Davi. Muito obrigado pela conversa. Foi de um extremo aprendizado. Deus abençoe. Quero agradecer ao Eric, Thiago, muito obrigado por esta noite, poder estarmos juntos aqui. Tenho certeza que foi uma alegria poder somar com vocês nesse podcast. Deus continue abençoando o ministério de vocês. Glória a Deus. Para você que tá aí, não se esqueça de curtir, seguir, compartilhar, inscrever. A cada like que você deixa, a cada compartilhamento que você se disponibiliza a mandar para alguém, é uma alma que é alcançada, é uma vida que é edificada, e nós cremos no poder da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Meus amigos, desceu os rolos. Meu Deus, você é louco, mano. Você é louco, cara. Desceu muita mensagem aqui. Eu já nasci daqui com 3 mensagens, cara. Eu saí daqui com 3 mensagens, cara. Você não tem noção quantas mensagens que Nasceu, mano. parada aqui. Pô, aquela do começo do